Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 4. Disse o rei Salomão: o coração dos sábios está na casa de luto, mas dos insensatos na casa de alegria. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Há alguns textos nas Sagradas Escrituras que, de certa maneira, nos fica até difícil de falar, não que eles possuam alguma complexidade, mas sim que eles não são tão agradáveis ou tão populares, digamos assim. Principalmente nos dias em que a igreja vive, na realidade em que a igreja está inserida. Dizer que o coração dos sábios está na casa de luto. O que há na casa de luto? O luto é algo que nos faz, no mínimo, pensar. Esse início de ano para a sociedade brasileira foi um início de ano muito chocante até. Nós passamos por diversas perdas, por tragédias, por mortes, por pessoas ceifadas antes do seu tempo em sua vida. Coisas que, obviamente, feriram, machucaram, escandalizaram até a nação como um todo. Mas é estranho ver, por vezes, a postura que uma parcela da igreja toma. Nós sabemos, e eu quero deixar bem claro isto, não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora da pessoa de Cristo. Por isso Cristo se fez homem e morreu naquela cruz, no Calvário, por amor a todos nós. E não apenas morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E não apenas ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que a Bíblia nos diz, onde julgará todo homem, mas ele há de vir, ele há de voltar, ele há de nos buscar. E todo aquele que está em Cristo é nova criatura e a morte já não tem domínio sobre ele. Antes, a morte é, como disse Paulo, para nós, lucro. Por quê? Porque em nós já opera a promessa de Deus, que é da vida eterna. De modo que nós não somos aqueles que viverão o tormento da morte eterna, mas o gozo, a satisfação, o descanso da vida eterna. No entanto, por vezes, percebemos uma postura
de uma parcela da igreja, de não ter um coração sábio diante dessas coisas. Eu concordo com que o pregador calvinista Paul Walsh fala que toda a morte, todo o sepultamento, todas estas coisas devem nos lembrar, principalmente, de que nós somos pó. E ao pó voltaremos. E que todos nós, é o que a Bíblia nos diz, compareceremos diante de Deus e daremos conta pelo bem e pelo mal que tivermos feito através deste corpo. Daremos contas a Deus, daremos contas. E Cristo diz que nós daremos conta, inclusive, de cada uma de nossas palavras. Daremos conta de tudo diante do Senhor. Daremos conta do bem e do mal. Daremos conta do bem que fizemos. Daremos conta do mal que fizemos. Daremos conta do bem que deixamos de fazer. Daremos conta de todas essas coisas. Que alguém dê conta do mal, agiu mal, mas que alguém dê conta do bem. Pedir contas do bem. Essa é uma frase um pouco estranha, que nós não damos a devida atenção a ela, porque nós fazemos o bem movidos por distintos sentimentos. Fazemos o bem, muitas vezes, para recebermos louvores. A Bíblia diz, se você for dar uma esmola, que na realidade, a melhor tradução, se você for ajudar um necessitado, que não toque a trombeta anunciando a sua chegada, que quando você der, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. Então, deixe-me dizer uma coisa com muito temor no meu coração. Até mesmo o bem que nós fazemos, nós daremos conta. Porque não basta fazer o bem, há de se fazer o bem da forma certa. Porque há pessoas que podem fazer o bem com um propósito ruim. E às vezes até mesmo nefasto, mas fazem o bem. Fazem o bem. Fazem o bem porque querem alcançar os seus propósitos. E você dirá, mas isso não tem valor? Valor tem. Mas Deus, que é justo, julgará todas as coisas, é o que a Bíblia diz, com justiça. Meus irmãos, quarta-feira mesmo, eu até mesmo disse, morre um homem como morreu esse jornalista Boechat. Ateu convicto. E que, segundo o testemunho, não só dos seus entes queridos, como sua esposa, como sua mãe, mas, segundo todos os seus colegas de trabalho, eram todos concordes em dizer que era um bom homem. Ser um bom homem não nos salva. O que nos salva é Jesus Cristo. Mas, estranhamente, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina uma coisa, que nós não devemos dizer, este foi salvo. Que nós não devemos dizer, porque assim está escrito, este não foi salvo. Porque nós, de fato, não sabemos. Porque existe sempre o fator, digo eu, tá? Do ladrão da cruz.
aquela pessoa que é salva no último instante, no último momento, na última oportunidade, no momento derradeiro, moribundo, já com um pé, como nós dizemos, na cova, e é salvo, que não teve oportunidade de fazer boas obras. E se Deus salva, e salva assim uma pessoa, como foi aquele ladrão que abraçou a sua oportunidade no último momento, Deus salva a quem Deus quiser salvar, e Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não apenas seja salvo, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se, ao conhecermos a verdade nos liberta, um pleno conhecimento da verdade nos liberta plenamente. Que não apenas seja salvo, agora direi eu, interpretativamente, seja plenamente liberto. Por quê? Porque tenha um pleno conhecimento da verdade. Nós não temos um conhecimento da verdade apenas para sermos doutos ou intelectuais da verdade, ou cientistas da verdade. Nós temos um conhecimento da verdade para um conhecimento que influencie, que afete, que transforme as nossas vidas, que venhamos a ser, então, convertidos, transformados, arrependidos, mudados por essa mesma verdade que liberta, e que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E que não apenas sejamos salvos, mas então, nesse aspecto, tenhamos um pleno conhecimento de Jesus. Conheçamos Jesus intimamente. E para conhecer Jesus intimamente, o que eu necessito, acima de tudo, é ter proximidade, é caminhar com Ele. Disse Billy Graham, e o disse muito bem dito: ore, e ore tanto até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Eu preciso dessa experiência de vida, da oração. Eu preciso caminhar nessa sabedoria de vida, que é a intimidade com Deus, a proximidade com Deus. E quando eu falo de intimidade com Deus, ou proximidade com Deus, eu estou falando de uma amizade verdadeira, ao ponto de Deus poder falar a nosso respeito, como disse a respeito de Abraão. Disse Deus a respeito de Abraão: acaso eu farei alguma coisa sem antes falar a meu amigo Abraão? Não disse Deus, dizendo que Deus era amigo de Abraão, porque Deus ser amigo meu, teu, nosso. Mas disse Deus: Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Não apenas eu sou amigo dele. Ele é meu amigo. A amizade parte de Abraão. O amor parte de Abraão. Porque o amor de Deus, a amizade de Deus é contínua. Deus nos ama. Mas, e a minha amizade, a minha continuidade para com Deus? Volto eu a esta situação de um homem como Boechat, ou qualquer outro homem,
morrer. Em várias redes sociais, essas redes sociais, embora ajudem, muitas vezes elas mais atrapalham do que ajudam. E pessoas chegaram a dizer justiça de Deus, e quase que parece haver uma satisfação. Deixe-me dizer uma coisa a você. A morte de uma pessoa que eu não tenha a certeza de que ela é salva, só pode produzir em mim um sentimento: tristeza. Se qualquer outro sentimento diferente desse, meus irmãos, isso não vem de Deus. Se uma pessoa morre, um justo, porque deixe-me dizer uma coisa é um salvo, outra coisa é um justo, certo? Tem justo que é salvo, tem gente não justa que vai ser salva e nem vai ter tempo de ser justo, como o ladrão da cruz. Você não pode dizer a respeito do ladrão da cruz, é um justo, porque nunca foi. Ele era malfeitor. Ele próprio disse, eu estou aqui e eu mereço isso. Eu sou mau. Com justiça. Ele ainda afirma isso, com justiça. Mas e esse o que fez? E este o que fez? A Bíblia mesmo fala, morre o justo e morre o ímpio. Morrem os dois. Porque todos morrem. Todos morrem. E todos são pó. Pode haver um pó mais elegante e um pó mais rude, mais bruto. Você pode ter um vaso de porcelana e um vaso de barro. Embora a Bíblia diga que todos nós somos vaso de barro. Mas a porcelana não deixa de ser barro. No final, todos somos barro. Todos somos esse vaso prestes a quebrar. Somos vaso frágil. Uma das coisas que tudo isso nos mostra é a nossa fragilidade. Então, meus irmãos, por que há sabedoria na casa de luto? Porque a casa de luto nos ensina a ter temor no coração. A casa de luto, o versículo de número 2 do mesmo texto, diz, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Existe uma palavra na Bíblia que diz, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio, e para que não venha a dizer, não tive neles prazer, que pode ser traduzido também, não tive neles proveito. Proveito. Ensina-me a contar os meus dias. Sabe que Eclesiastes, inclusive, usa uma expressão muito interessante, contrária aos braços cruzados. É estranho essa expressão de Eclesiastes, contrária aos braços cruzados.
Na realidade, isso é uma expressão, é um hebraísmo contrário à indolência. Contrário ao quê? Ao desperdiçar tempo. Tempo é algo preciosíssimo. Tempo é vida. Desperdiçar tempo é, na realidade, aquilo, eu estou matando tempo. Eu estou matando tempo. Sabe, nesse sentido da indolência, eu não estou falando no sentido de descansar, todo mundo precisa descansar. Eu não estou falando no sentido de você poder ter um momento criativo até, e para isso ter o que os filósofos chamam de ócio criativo. A própria psicologia também fala do ócio criativo. Não é isso que eu estou dizendo, porque aí a pessoa está criando, a pessoa está meditando, a pessoa está pensando, a pessoa está buscando alguma coisa. Isso não é matar tempo, mas simplesmente matar tempo, simplesmente cruzar braços, simplesmente ser indolente na vida. Isso é literalmente suicidar em oportunidades de vida. É suicidar-se. Porque cada momento na tua vida, na minha vida, cada instante é uma oportunidade. Não estou dizendo que nós poderemos ser bem-sucedidos em todas as oportunidades. Há oportunidades que eu espero que você não seja bem-sucedido. Porque nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Existem oportunidades que a oportunidade de roubar está ao alcance de todos. Mas só roubam os que estão inclinados a isso. Sabe, existe uma... Eu creio que é de Rui Barbosa, que diz... dizem que a oportunidade faz o ladrão. E Rui Barbosa, então, contesta, dizendo, não, de fato, o ladrão já vem feito. A oportunidade não faz o ladrão já vem feito. Isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras, algo bem interessante, que quando houve aquela mulher que derramou aquele perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus e se encheu toda a sala do aroma, e Judas Iscariotes disse, que desperdício, porque isso bem poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Então João amorosamente diz, porque João é o apóstolo do amor, então amorosamente diz, ele não disse isto porque tinha cuidado dos pobres, ele disse isso porque era ladrão. Então logo o dinheiro entrava na bolsa, ele tirava. Porque isto era o quê? Era o caráter de Judas Iscariotes. Então, de fato, o ladrão já nasce feito. Eu não estou falando que a pessoa é má de origem, mas eu estou dizendo que já nasce feito, porque a oportunidade de trair a Jesus não foi só para Judas Iscariotes. Foi para Pedro, foi para João, foi para Tiago, foi para André, foi para todos. Todos tiveram a oportunidade. Todos poderiam ter ido buscar as autoridades,
negociar com as autoridades. Mas Judas foi que fez. Porque esse era o seu caráter. Essa era a sua pessoa. A única coisa que pode transformar tais coisas é o poder do Evangelho. Isso pode transformar, de fato, um Saulo em um Paulo. Mas nem por transformar um Saulo num Paulo, não quer dizer que Saulo consiga, de vez em quando, se manifestar. E Paulo tem que matá-lo de novo. Paulo não pode permitir que toda a sua inclinação se manifeste. Há uma luta, o que a Bíblia chama da luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, da má inclinação e da boa inclinação. A Bíblia nos fala sobre estas coisas. O apóstolo Paulo teve que enfrentar isto. Sabe, Spurgeon disse algo muito interessante. Lembre-se que o grande pregador Spurgeon, que era batista em inglês, londrino, né? Sua igreja era londrina, acho que ele não era londrino. E que ele, como batista, ele valorizava muito o quê? O batismo nas águas. E ele disse, eu pensava que, de fato, o meu velho homem, com todo o seu pecado, com todos os seus erros, ele estaria de uma vez por todas afogado nas águas batismais. Mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. De modo que eu tive que lutar e afogá-lo de novo. Meus irmãos, isto é uma verdade em nossas vidas. Isso é uma verdade nas nossas vidas. Quando você vai a uma situação, porque vamos dizer, hoje a casa de luto é nossa própria sociedade. Quando nós vemos estas coisas e vemos a fragilidade, hoje estamos aqui, a Bíblia diz que todo homem e a vida do homem é semelhante a uma erva do campo que hoje está e que amanhã seca e desaparece. Esses somos nós. E quando você chega a uma postura dessa, você começa a valorizar as coisas de uma maneira diferente. Existe um estudo muito interessante que quem puder ter acesso a Discovery fez esse apanhado de pessoas que estiveram na iminência da morte e voltaram. Ou de pessoas que estiveram numa situação de altíssimo risco e sobreviveram. Qual a mudança? A primeira coisa interessante sobre a maior parte desses casos é que a religiosidade se manifesta. A segunda coisa é que se manifesta uma valorização extrema, mas extrema, e graças a Deus porque é extrema, a família. As pessoas que passam por uma situação dessas valorizam a família e valorizam os amigos de uma forma inacreditável. Outras coisas perdem valor. Exemplo, bens materiais perdem valor. Riqueza perde valor. Saúde ganha valor. Começamos a valorizar as coisas mais primordiais. E, de repente, nos tornamos
Tal qual o apóstolo Paulo, que na iminência da morte teve tantas vezes, dizendo, se temos o que comer e temos o que vestir, regozijemo-nos. É interessantíssimo você ver uma postura como essa, e que hoje a igreja, vamos ser sinceros, o que a igreja de uma forma geral prega não é isto. O que uma igreja de uma forma geral está pregando é opulência. Mas a opulência, não estou dizendo que você ter muito é ruim, mas ter muito não é tudo. E ter tudo também não é tudo. Há coisas mais importantes. E quando você vai à casa de luto, quando você é confrontado com o luto, você vê o valor de uma mãe, o valor de um pai, o valor de um filho, o valor de um amigo, o valor de uma pessoa, porque a casa de luto nos ensina isto. O sábio aprende. Ele vê como a sua vida é pequena, nossa vida é muito curta. Nós alargamos um pouco a vida nos nossos dias. Um amigo meu, pastor, ele até me dizia, puxa vida, ele tem minha mesma idade, eu estou com 58, vou fazer 59 agora, não é? Você podia ter me elogiado, dizendo, não parece, tal, mas tudo bem, fica para uma próxima oportunidade, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Mas ele dizia o seguinte, puxa, eu me lembro do meu tio com a minha idade. E o meu tio era um velhinho, encurvado, com dificuldade de andar e tudo mais, e eu estou bem e tudo. E realmente, dizem alguns estudiosos que essa geração é a geração dos 120, dos 130, e que se houver um cuidado, nós teremos uma geração, essa geração que está aí, se ela se cuidar, se ela praticar esporte, se ela se alimentar, ela será uma geração de 150 anos. Eu não posso nem imaginar isso. 150 anos. O camarada até vai chegar assim, a morte esqueceu de mim, entrou na outra casa. Porque 150 anos é tempo de vida. É muito tempo. Mas isso não é nada. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias. Tia Thelma conheceu muito bem o reverendo Antônio Elias, fundador da Igreja Presbiteriana Betânia. Um homem de Deus, um avivalista na nossa terra. Ele, o reverendo Antônio Elias, na celebração dos seus 99 anos, ele morreu com mais de 100, na celebração dos seus 99 anos, uma irmã bem intencionada, porque na igreja presbiteriana você tem a sociedade feminina, que é chamada a SAF, né? Que quando nós brincávamos, safenadas, né? A SAF, ali está a SAF. Então, fizeram homenagem ao reverendo, ao pastor, e ela fez aquela oração bonita por ele, e termina a oração dizendo, permita que o seu filho chegue aos 100. E o reverendo fez... E ela disse, eu errei em alguma coisa. Disse, minha filha, quem tem 99, chegar aos 100 é pouco. Pelo amor de Deus. Bota pelo menos 110 nisso. Pelo menos 110. Porque você não está orando para que eu morra. Permita que ele chegue. Eu já estou com 99, que chega. Só tem mais um ano. Então, quer dizer, quando nós chegamos, nós aprendemos a contar. Eu ouvi da boca do meu velho e amado avô, reverendo Laudelino. Ele disse o seguinte, há duas maneiras de se contar os dias. Os dias que passam
e os dias que faltam. E quando você é jovem, você não é muito sábio. Então, quando você é jovem, você só conta os dias que passam. Mas quando você é velho, você conta os dias que faltam. E, meu irmão, isso é uma verdade. Porque de certa idade, é engraçado, nós, quando pequenos, não temos muita consciência. Quando jovens, acho que nos anestesiamos. Pensamos que vamos viver para sempre. Quando temos meia idade, falamos, ainda tenho tempo. Quando já passamos da meia idade, dizemos, quanto tempo terei? Porque, na realidade, o romper o fio de prata, como diz, que é uma coisa, o que é um fio de prata? É uma coisa tênue. Está nas mãos de Deus. Mas antes que se rompa o fio de prata, Deus nos dará oportunidades. E nós temos que aproveitar as oportunidades. E o que eu estou falando nesta manhã de domingo é para que você aproveite o melhor. Meus irmãos, a vida moderna está nos roubando o melhor que a vida tem. Sente-se com sua família, assista um filme, ou coma, jante, almoce, tome um café da manhã, em família, orem juntos, tenham um culto doméstico. Mas a vida moderna nos rouba tudo isso, acelerados. Dizem que o mal do século é a depressão. Mas eu direi a você que o pior mal que está atingindo a nossa sociedade não é apenas a depressão, é o que mais leva à depressão e a outros fatores, que é a ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. E veja aqui, isso são preocupações corretas. Jesus disse, não andeis ansiosos. O grau de exigência, a aceleração da vida tem criado uma ansiedade extraordinária, fora de qualquer padrão já visto. As pessoas estão ansiosas por tudo. As pessoas estão da ansiedade entrando na angústia, da angústia caindo no terrível precipício da depressão, que é uma coisa que vai ao fundo, e vai ao fundo, e vai ao fundo, e te leva ao fundo, e você não tem força, é uma areia movediça emocional que só te suga para baixo. E se não houver alguém que possa te socorrer, e especialmente a mão do Senhor, é muito difícil de uma pessoa ser tirada. Mas a Bíblia diz que Deus nos tirou de um tremendal de lama e nos firmou os pés sobre a rocha. Eu creio que realmente um tremendal de lama que existe é esta lama emocional da depressão que suga a pessoa. Mas o start para isso, na nossa sociedade, nas igrejas, é a ansiedade. Eu conversei com diversos pastores, um pastor amigo
estava vivendo uma situação, e veja, eu não sou contrário, se uma pessoa tem um problema psíquico, procurar um psiquiatra, psicológico, procurar um psicólogo. Mas eu vou dizer uma coisa que é uma frase de um psicólogo renomado: se tivéssemos mais amigos, gastaríamos menos com psicólogos e psiquiatras. Pois a amizade, meus irmãos, é um dos elementos mais poderosos que existe para o apoio na sua vida. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Não está falando isso apenas do casal também. Faço votos que todo casamento sejam mais amigos que amantes. Nada contra ser amantes, tem que ser amantes, mas mais amigos que amantes, porque nós precisamos de amizade, de apoio, de alguém que está ao teu lado, que quando você cai, te dá a mão e te ergue, que quando vem contra você, se põe ao teu lado e luta ao teu lado. A Bíblia diz: se vierem contra ele, os dois lhe resistem. Casamento deveria ser assim, amizade deveria ser assim, fraternidade deveria ser assim, e igreja tem que ser assim. Então, quando nós vemos uma coisa como essa na nossa sociedade, veja bem, dentro da igreja, eu estou plenamente convencido, e nós iremos estabelecer, estou procurando de Deus a estratégia para fazer, mas eu estou plenamente convencido que o segredo, em primeiro lugar, de ganhar vidas é o testemunho pessoal. Não são os grandes evangelistas, são os evangelizadores. É o testemunho pessoal. E, em segundo lugar, se existe um projeto de Deus, e há um projeto de Deus, desde o início da igreja até o final dela, são pequenos grupos. Cada igreja sendo os lares da igreja, uma igreja, a igreja nos lares e os lares na igreja. Quando nós temos isto, pequenos grupos, cada família, ganhando vidas, salvando pessoas, discipulando pessoas, todos nós estamos vivendo a comissão que Cristo nos deu: ide, fazei discípulos. Todos nós, toda a família começa com os seus filhos. Seu filho é o seu primeiro discípulo, é a quem você tem que se dedicar como um pai. Quando nós vamos à casa de luto, nós aprendemos isto. Nós aprendemos aquelas coisas superficiais, aquelas festas. Hoje há uma busca por alegria, há um hedonismo, há um neo-hedonismo. As pessoas querem o quê? Felicidade, querem o quê? Alegria, querem o quê? Na realidade, satisfação. Querem gozar, satisfazer-se. Crítica feita por muitos é que as igrejas têm se tornado palcos, teatros, que os louvores têm sido espetáculos, que as pregações se tornaram teatrais. Não há mal nenhum de ter teatro na igreja, não há mal nenhum de ter boa música na igreja, não há mal nenhum de ter coreografias, louvor. Tudo isso é bom, desde que feito com o coração correto.
com o espírito certo. Mas o que nós somos, nós não somos artistas. Nós temos que ser adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, deixe-me dizer uma coisa, de vez em quando há uma nota que sai errada. De vez em quando há um dissonante ou um erro. Porque nenhum de nós é profissional. É mesmo que haja entre nós aqueles que sejam profissionais maravilhosos, somos humanos. E que devemos fazer tudo bem feito, com excelência. Mas existe um culto à excelência a tal ponto que os simples, os humildes, além de serem humildes, acabam sendo humilhados. E você acha que isso pode agradar a Deus? Humilharmos? Sabe, existe uma história, e é real, de uma igreja com um belíssimo coral, em que o dirigente do coral, que tinha cursos de maestria e tudo mais, e começa então um pente fino. Você canta, você não canta porque você não sabe cantar, você está fora, você não tem voz. E havia uma senhora lá que errava tudo, falhava tudo, dificultava tudo. Uma senhora já de idade e que era a primeira a chegar. Não faltava um ensaio. Geralmente é assim, né? Esse não falta nunca. Quando falta, todo mundo diz, oh, glória a Deus, aleluia, porque não veio. E quando canta, atrapalha todo mundo. E ela estava lá, e ele então foi e disse, olha, a senhora atrapalha muito. E tirou a mulher. E ficou com as vozes belíssimas, ficou com todo mundo que cantava direito, cantava bem, e o que aconteceu? O coral acabou. É muito triste eu disse, puxa, Senhor, eu fiz com toda a excelência. Como é que isso acontece? E o Espírito Santo disse a ele, você tirou a única pessoa que orava desse coral, que era a desafinada, a velhinha. Era a única que orava. E ele que segurava o coral todo. Por quê? Porque ela é que orava. Ele tirou a mulher que acabou o coral. Então, meus irmãos, a casa de luto nos ensina a dar os valores certos, na medida certa, da forma certa. A casa de luto nos ensina outra coisa, que é a moderação. Sabe, uma das coisas que mais destrói vidas, são os extremismos religiosos. Há alguns que são radicais, mas também o liberalismo também mata. Não é só o extremismo que mata, o liberalismo também mata. Já dizia, não, a filosofia grega e a própria Bíblia diz que deve ser conhecido diante de todos a nossa moderação. A filosofia grega dizia que a perfeição está no equilíbrio, está na moderação. A moderação é importantíssima na nossa vida. É tão importante que a Bíblia diz, não seja extremamente justo. Justiça, para mim, é algo que deveria ser bom. Então, ser extremo em justiça, extremamente justo, e a Bíblia diz, para que não venha a se tornar soberbo. Porque vai se tornar soberbo. Porque é extremamente justo. Então, a palavra do Senhor nos fala coisas como essa, e quando nós vamos à casa de luto, nós vemos de que adianta tanto isso, de que adianta tanto aquilo.
temos que ser moderados. Termina o dia. E sabe o que acontece quando termina o dia? Você não viveu o dia. Meus irmãos, Jesus veio, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Mas todo mundo pega esse texto e diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Não, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, não abundância de vida. Jesus não veio para que eu tenha o último modelo do carro, para que eu tenha, lá sei qual é o carro que é o ideal. Mas Jesus não veio para isso, não veio para que eu tenha a maior casa, o maior carro. Jesus veio para que eu tenha vida, para que eu viva, para que eu chegue no final da minha vida e diz, valeu a pena viver. Sabe, quando eu chegar aos meus 120 anos, que eu vou chegar, eu vou dizer, a tia Thelma diz que eu sou louco de querer uma coisa dessa. Eu vou virar e vou dizer, valeu a pena viver. Eu desfrutei de minha vida, eu aprendi a viver. Eu estou, até quando eu terei? Até quando você terá a pessoa que está do teu lado? Até quando você terá a pessoa que está à tua frente? Até quando nós teremos as pessoas que estão ao nosso redor? Então, desfrutemos dessas vidas, desfrutemos dessas pessoas. É isso que deveríamos estar com o coração quebrantado, com o coração contrito, com todas essas mortes, com todas essas tragédias, dizendo, Deus, ensina-me, Deus, muda-me, Deus, transforma-me, Deus, faz-me ser um homem ou uma mulher melhor do que eu sou, uma pessoa boa, uma pessoa que todos tenham prazer de estar ao meu lado, que eu seja o que eu não sou. Se eu não sou simpático, ensina-me a ser simpático. Se eu não sou afável, ensina-me a ser afável. Se eu não sou paciente, ensina-me a ser paciente. Mas torna-me uma pessoa que, quando eu for, uma coisa permanecerá: o meu bom nome. Sabe, eu não vou levar nada comigo. Se diz, desse mundo nada se leva. Existe uma coisa que você leva: o seu bom nome. Isso você leva com você. Eu digo isso quanto a Lázaro. Uma coisa ele levou, porque uma coisa ele não perdeu: o nome dele, Lázaro. Ele perdeu tudo mais na vida, ele perdeu o corpo, ele perdeu tudo, mas o nome estava lá no céu, Lázaro. O meu nome vai estar lá no livro da vida, Aloísio. Entra, Aloísio. E vai ser pelo sangue de Cristo. Havia um pregador que dizia, o meu nome foi escrito com tinta de sangue, no livro da vida, para nunca mais ser apagado em toda a eternidade. Eu creio nisso de todo o meu coração. Lá o meu nome não está em cor azul, meu nome não está em cor preta, meu nome não está em cor verde, meu nome está em vermelho, naquele livro, na cor em vermelho do sangue de Cristo, que me purifica de todo o pecado. Eu vou entrar ali, eu vou estar ali. Por quê? Porque eu vou levar o meu nome, e sobre mim o nome de Cristo, pelo qual somos salvos. Meus irmãos, toda morte nos faz refletir no transitório que é essa vida. Então, que nós possamos realmente tomar decisões hoje, agora, decisões boas. Decida-se pela sua família, decida-se por Jesus, decida-se pelo seu casamento, decida-se pelas coisas que valem a pena ser vividas.
Coma e coma com satisfação. Coma e durma. A Bíblia diz: não há nada melhor para o homem do que comer e dormir. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Então eu vou dizer uma coisa para você: hoje tem pessoas que não conseguem nem mais dormir. Durma. Sabe? Esfregue o teu pé na cama, faça alguma coisa. Não é gostoso? Eu não sei se você acha gostoso, mas quando você esfrega o pé na cama e tudo mais. Quando eu e Luciana casamos, nós ganhamos de presente um lençol amarelo que nos fez levar muito tombo da cama. Ele era daquele cetim amarelo, é muito bonito. E sabe como é que é? 23 anos, eu, 22 anos, Luciana, querendo caprichar tudo dentro de casa. E botávamos, eu me lembro, o primeiro dia que nós botamos, eu escorreguei naquele negócio. Eu escorreguei, se eu chegasse muito perto da cama, era uma queda. Era uma queda. Mas uma das coisas mais gostosas que tinha era esfregar o pé naquilo. Esfregar o pé. Gente, isso não é uma coisa tão pequena. Isso é uma coisa pequena, mas que pode ser uma satisfação. Você não precisa de grandes coisas. Você não precisa ir a Paris para estar feliz. Eu faço votos que você vá a Paris. Que vá a Paris, eu faço votos, eu não sou contra. Eu acho tão lindo. É uma cidade linda. Já que é para sonhar, um tour pela Europa, eu faço uma vez, é melhor, né? Melhor do que ir a Paris é um tour pelo. Vá! Até parece, né, que é assim, vá. Mas não é isso. Não é isso que faz a diferença. Você pode saborear indo à esquina, porque você enche os seus pulmões de ar, você vive. Você acorda cada manhã um milagre, você está vivo. Então, eu sei que isso tantas pessoas falam, mas deixe-me falar mais uma vez. Vamos valorizar. Na casa de luto, você valoriza o que de fato tem valor. O que de fato tem valor. Você começa a valorizar. Você começa a valorizar pessoas. Você começa a se valorizar. Você tem valor. E que hoje daqui você saia sabendo o seguinte: você tem valor. Você tem valor. Meus irmãos, eu tinha que dar essa palavra. Eu precisava dar essa palavra. Porque eu tenho me surpreendido com o que eu tenho lido e com o que eu tenho ouvido de até pastores. Às vezes, a dureza como nós estamos falando, como nós estamos encarando as coisas. Às vezes, até mesmo, a falta de espiritualidade, tão carnais. É normal hoje você ver pessoas compartilhando coisas que têm palavras chulas. Palavrão não faz parte do nosso vocabulário, porque a boca fala do que está cheio o coração, e o nosso coração deve estar cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, de Jesus Cristo. Se você quer saber e me perguntar, crente fala palavrão? Não devia. Não devia falar palavrão. Como não devia humilhar as pessoas, como não devia falar mal dos outros, como não devia fofocar. Tudo isso é o mesmo pecado. É pecar com a boca, é pecar com a língua.
Porque Jesus disse, é o que sai pela boca que contamina o homem. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Nós temos que viver a plenitude do Evangelho. E eu estou preocupado com o que eu estou vendo. E é por isso que eu estou falando e abrindo meu coração para com você. Que nós encontremos, diante de todas essas tragédias, sabedoria. Na casa de luto. Tendo compaixão dos que estão sofrendo. E tendo empatia. E até mesmo simpatia com quem sofre. No nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa humilde palavra. E te pedimos que o Senhor possa ir muito além do que nós pregamos hoje aqui pela manhã. Que me ajude, nos ajude a vivermos a vida, porque esse é um dom. É o primeiro dom. É o primeiro grande direito. O direito da vida. O direito de viver. Que não haja uma banalização da vida, não apenas pelos criminosos, pelos homicidas, pelos assassinos, mas pelas indústrias de aborto, que matam e matam e matam. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha compaixão de nós, de nossa sociedade, de nossa igreja, de nossas famílias. Que o Senhor nos ensine a viver, a rir com os nossos, a passar tempo, a semear comunhão. Por isso, abençoa-nos. Ajuda-nos aqui. E perdoa, Senhor, por tantas palavras insensatas. Perdoa-nos por tanta agressividade. Perdoa-nos por tanta religiosidade ou mesmo hipocrisia. Perdoa-nos por tanta dureza de coração. Ajuda-nos a sermos bons, bondosos, amáveis, amigos. Conserta em nós tudo o que precisa ser consertado. Porque hoje, eu e todos que aqui comigo estamos, nos colocamos diante do Senhor e contamos com as poderosas mãos de Jesus Cristo a nos consertar. Conserta-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém.